Olá, estamos aqui hoje, eu, Kitty Menezes e Andréa Raquel, com o ator e diretor Romualdo Sarcedo, que também é um amigo muito querido, que eu conheci em meados dos anos 80, num grupo de teatro que tinha na Unimep, o Tumulto no Porão. O Roma veio aqui hoje falar um pouco mais sobre o sonho, mas agora sobre a ótica do teatro e das artes. Esse é o podcast Entre Vínculos e você pode ouvir no Spotify, no Google Podcast e no site Recriando Vínculos. Olá, Andréia, olá, Kitty. Bom, primeiramente eu quero dizer que é uma grande alegria, né? Um grande prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito agradecido pelo convite, né? Pela oportunidade de bater um papo com vocês nesse espaço aqui tão importante e poder refletir um pouco sobre esse tema, né? Tão encantador, né? Que é o sonho. E, bom, meu nome é Romualdo Sarcedo, o pessoal me conhece por Roma, né? E eu trabalho com teatro desde os anos 80, né? Como até a Kitty colocou, eu comecei lá no teatro da Unimep quando eu fazia jornalismo, né? No começo lá em 84. Eu e mais uma turma, né, de jornalismo foi fazer teatro. Mas aquilo me conquistou de uma forma muito intensa, né? Eu já tinha vivido algumas experiências com teatro na escola, no ginásio e tal, mas depois aquilo ficou de lado. E ali na universidade eu criei coragem e fui fazer, né, pedir para fazer parte do grupo. E a vivência, aquela primeira vivência ali me conquistou de uma forma arrebatadora, né? O teatro, aquele contato com o público, aquele trabalho coletivo, aquele trabalho, praticamente aquela inclusão, né, num grupo que refletia, que lia, que pesquisava e que se divertia muito, né? Nós éramos garotos ali, né? Então tudo aquilo foi realmente impactante, né? Porém, aí com o tempo eu fui desejando mais, né? Fui desejando aos poucos, sonhando, né? Em poder sobreviver desse trabalho, porque eu falei, poxa, é tudo que de melhor, né? Eu poder fazer aquilo que eu gosto e sobreviver disso, não precisar fazer outras coisas e deixar o teatro apenas como um hobby. E ali, aos poucos, eu fui também conhecendo outras pessoas. E quando eu tive mais contato com o Carlos ABC, ele desenvolvia alguns trabalhos com teatro infantil. Aos poucos eu passei a fazer parte da companhia dele e trabalhar com teatro infantil. E ali eu comecei a ganhar cachê e tudo mais. Achei aquilo incrível. Mas logo vem a realidade, né? Te avisar que não é bem assim, né? Calma, né? Então vamos... você já de uma hora para outra os trabalhos desaparecem, você percebe que você está em Piracicaba, enfim, não tem uma oferta assim, de trabalho na área cultural tão grande, falando dos anos 80, né? E ali eu falo, poxa, mas como é que eu vou fazer? E aí eu começo a criar uma situação de querer produzir espetáculos para que eu mesmo dê conta de fazer acontecer, não depender apenas dos convites, não depender apenas de quem se lembrasse de mim ou não, né? Só que nesse percurso teve, né, eu participei de outros grupos, um grupo que a Kitty deve lembrar bem é o Tubarão, né, o Tubarão que deu origem à série, era uma moçada lá do Fernando, né, da Dinéia, enfim, nós montamos na época lá a Aurora da Minha Vida, festivais, aquela coisa toda, né? Mas enfim, mas com produção eu comecei em 88, fiz minha primeira produção que foi um infantil, Tinitã, Os Amigos do Tarzan, do Ronaldo Ciambrone. Aquela foi a minha escola de produção, porque realmente ali eu fui batendo cabeça, né, errando muito, muitas desventuras, mas fui metendo o pé na estrada e vamos que vamos, eu quero fazer em todos os lugares, o artista deve ir onde o povo está e vamos lá. E aí, imagine, não tinha limite, aonde pintava a oportunidade a gente ia fazer. Chegamos a fazer até na Argentina, em castelhano, esse espetáculo na época. Mas até só para fazer um link com essa questão do sonho, eu falei que é um texto do Ronaldo Ciambrone, e o Ronaldo tem um texto que foi quando eu assisti essa peça em 84, eu me encantei com o teatro infantil, porque ele me surpreendeu na visão que eu tinha até então, né? Que foi o espetáculo Cachucha,
que é um espetáculo poético, lindíssimo, um texto emocionante, que ele traz o universo de moradores, de pessoas em situação de rua, né? E que se encontram todas as noites, e ali, naquela situação ali, né, tão desprovida de tudo, mas eles se ajudam, se apoiam, e eles se reúnem e ficam contando os seus sonhos. Então o espetáculo são os sonhos dessas pessoas, sabe? De uma humanização, de uma sensibilidade, né? De você olhar para aquelas pessoas, imaginar que elas têm sonhos, que elas são pessoas, é gente que está ali, né? E então, aquele espetáculo, eu saí assim, impactado, né? Então, com isso, eu fui já percebendo que o teatro infantil era uma coisa muito mais séria, muito mais profunda, muito mais significativa, né, do que se poderia imaginar, né? E dali, então, no final dos anos 80, eu sigo perseguindo esse sonho de poder sobreviver no meu trabalho, né? E aí, enfim, aí tem uma longa estrada, uma longa trajetória, muitas coisas aconteceram, e eu acho que eu vou por partes, né? Mas essa é só uma introdução para dar uma ideia aí de como é que eu mergulho nesse universo aí do teatro. Muito bacana, muito legal sua apresentação, Roma, sua trajetória me soa emocionante, incrível, potente. E essa é a nossa proposta aqui, né? Discutir, apresentar exemplos disto, de possibilidades sonhadoras, de novos imaginários para esse momento difícil que o mundo está passando. Nós aqui no Brasil, bastante prejudicado por conta de uma necropolítica, né? Tudo isso que a gente está testemunhando no país. E acho que precisamos cultivar a potência ao invés de nos deixar afetar por tudo que está acontecendo de uma maneira impotente, né? O que eu mais sinto como psicóloga, mas também como cidadã, como mãe, é a necessidade urgente desse cultivo, desse estímulo à criação de novos imaginários, de potências, porque a depressão social, o clima de depressão social, e que vem acompanhado de um sentimento de impotência, ele é generalizado, pelo menos por parte de uma parcela da população. A gente não consegue falar de todo mundo, claro, né? Mas eu estou falando aqui, acho que estou representando muitas pessoas que eu venho acompanhando, e as redes sociais também estão dizendo disso, né? Então, o que você acha, assim, pensando na sua trajetória, no seu trabalho, a arte é uma potência, portanto, de sonho, e você já começou a dizer isso na sua própria apresentação. Acho que você podia continuar, então, nesse caminho que você está trazendo para a gente. Eu penso que, bom, a arte, ela é uma necessidade, né, do ser humano. Praticamente ela é inerente. Nós, de alguma forma, buscamos nos manifestar ou nos comunicar, né, através da arte, mesmo aqueles que aparentemente não se interessem tanto, né? Aqueles até que venham a dizer que a arte não é necessária, não é importante, ela é vital, né? É próprio do ser humano, e nesse sentido, a arte não necessariamente bonitinha, a arte que é decorativa ou que é apenas para falar coisas bacanas, mas muitas vezes para nos incomodar, para provocar,
para nos instigar, para mostrar que somos humanos, temos nossas falhas, nossas limitações, mas que nós podemos transcender, né? A arte, ela tem esse potencial transformador, sim, no sentido de tocar no ser humano e dele se reconhecer, né? Em diversos momentos aí da nossa história, momentos difíceis, mas a arte esteve ali viva e os artistas estiveram se manifestando, porque é inevitável, né? É como eu recebo tudo isso do mundo e de alguma forma eu tenho que devolver, e eu devolvo artisticamente, mas eu vou devolver essa reflexão, né? De acordo, evidentemente, com a minha vertente, né? Mas eu vou devolver com essa sensibilidade de tudo isso e acreditando, sim, na possibilidade da gente reconstruir, da gente, né? Porque, ó, para mim, desde que foi lá no comecinho de março de 2020, que foi decretado, né, essa pandemia, né? Ali, para mim, iniciava uma guerra. Desde aquele momento, eu comecei a olhar para esse cenário como um cenário de guerra. Porque pense, mas não tem ninguém dando tiro, não, mas é uma guerra contra um inimigo invisível e que tira vidas diariamente, né? E muito mais perigoso, até porque você não vê, ele pode estar aqui próximo da gente. Então ele nos obrigou à perda de liberdade, ainda que momentânea, mas é uma perda de liberdade. Nós tivemos que recuar, nós tivemos, né, seja no campo profissional, né? Eu tive todos os projetos cancelados do dia para a noite, foi brutal, né? Mas eu não vou falar no campo individual, sendo que pessoas por aí tiveram, sabe, perdas né, difíceis assim, até de você relacionar tantas perdas. Mas, sobretudo, o que tinha naquele momento é a necessidade de sobreviver. Nós precisamos sobreviver, atravessar esse período. Mas daqui um mês, 2 meses, 3 meses vai acabar. Sinceramente, eu passei a prestar atenção em quem realmente, sabe, em cientistas, em pessoas que trabalham na área de infecção, né, que quem sabe realmente do assunto, e você vê que uma pandemia não acaba do dia para a noite, é só olhar para a história e você vai ver. Então, nós tínhamos um grande inimigo mundial, e temos, né? Temos. E ali, para mim, era essa guerra. Então, qualquer governo que se preze, qualquer governo que olha para o seu país e fala, eu tenho uma responsabilidade com o meu país, com o meu povo, eu vou vencer esta é a guerra. Não, é a vermelho, não sei quem, não, para com isso, não existe o inimigo é a vida, é o vírus que tá tirando vidas, né? Então, no momento que um governo vira as costas para isso, minimiza, satiriza, né, menospreza, quer dizer, ele amplia esse drama. Então nós temos aqui um drama acentuado em cima dessa guerra, né? Um drama ainda maior, né? Então essa perda de liberdade, esse sufocamento, esse distanciamento, né? De repente a gente se viu obrigado a se afastar, a ter medo de chegar perto das pessoas. A gente perdeu o abraço. A gente não abraça mais porque tem medo. A gente não sabe se a outra pessoa vai nos passar um vírus que pode ser mortal, né? Então, essa situação toda, evidentemente, ela se transformou num grande pesadelo, né, para a humanidade, né? Mas quem desde o início tratou isso com seriedade, a gente pode ver que aos poucos está conseguindo retomar. Mas isso, um processo de pandemia não é do dia para a noite, ele é demorado, né? Ainda que a ciência está correndo e as vacinas estão chegando e tudo mais, mas poderia ter, né, evidentemente, ter sido tudo isso num ritmo muito, muito, muito melhor
e muitas vidas serem poupadas, né? Então, nesse sentido, nós, na questão da arte, tivemos que nos adaptar, né? O artista foi para a internet, mesmo, né, o artista que não tem lá tanto, né, tanta afinidade com essa questão digital, né? Mas teve que se adaptar, continua tendo que se adaptar, né? Eu tive algumas situações recentes de poder voltar aos palcos de forma com bastante limitação, com todos os protocolos, para cumprir lá as determinações da Lei Aldir Blanc. E eu realmente, para mim, assim, não nada substitui o contato real, a arte, o real, entendeu? Acho que assim, o caminho da internet, ele foi fundamental, está sendo, para a gente se comunicar, para a gente poder mostrar, né? Poder se sentir presente, vivo, né? Mas é insubstituível o contato vivo, né? O calor, aquela atmosfera, aquela presença, né? Eu tô falando mais, evidentemente, na questão do teatro, mas não é diferente na música e na dança e tudo mais. E é isso, penso que nós vamos, eu creio firmemente, e nós vamos nos reencontrar no novo tempo, né? Mas penso também que poderia ter sido poupadas muitas vidas e poderíamos ter tido menos tristezas do que já tivemos, né? Então, dentro desse contexto, hoje, o que te provoca? O que você tem visto que você poderia indicar para a gente, pensando inclusive no nosso tema, né? Que ainda é o sonho. Sim. Olha, penso que o sonho, ele não morre, né? Nós não podemos nos entregar, né? Aceitar que esse momento seja algo que veio e que veio para acabar com... Não, ele é um ciclo, é um período triste, doloroso, né? É um período bem complicado, mas é um ciclo, né? E nós vamos... Quando eu falo nós, eu não falo talvez no campo muito pessoal. Eu falo que talvez não seja eu que vá recomeçar todo um processo que foi cortado, destruído, que, né, tem uma questão de idade e tudo mais. Então, no campo pessoal, você precisa de estímulos para recomeçar, e esse recomeçar não tem que ser necessariamente retomar tudo como era. Mas eu penso que no momento que você diz, para mim já não vou ficar correndo muito mais atrás disso ou daquilo, você tem toda uma nova geração chegando, e essa nova geração também com seus sonhos e também com altíssimas possibilidades e potencialidades para construir um novo universo, um novo tempo. E eu creio, quando né, no caso eu tenho minha filha que está finalizando um curso de artes cênicas, então eu não vou dizer para ela que o sonho acabou. Não acabou nada, quer dizer, nós estamos vivendo um pesadelo, mas sim, virá um novo tempo. E aí é a geração da luz, a geração que vem para iluminar, que vem até para nos estimular, para a gente se alimentar um pouco dessa vibração, como diz aquela frase, né, que nunca diga a uma criança que os seus sonhos são impossíveis, né? Será uma tragédia para a humanidade se ela acreditar nisso. Então não, virá sim um novo tempo. Infelizmente o nosso processo foi atrasado, foi retardado, vem sendo, né, sistematicamente atrapalhado, né, ele vem sendo sabotado, né, ele vem sendo aqui no nosso país especialmente, em alguns outros lugares. Mas ainda assim o sonho é maior, né? Imagine, nós tínhamos, né, nos anos 60, né, com aquelas atrocidades, né, da guerra do Vietnã. Você tem um movimento surgindo forte, né, o movimento Power Flower, quer dizer, jovens que negavam aqueles valores dos seus pais, jovens que se negavam a morrer numa guerra estúpida. Então, sempre, né, nós vamos renascer disso tudo, com certeza, né, e com muita possibilidade de fazer coisas belas e talvez assim atentos à história, né? Porque me parece que em algum momento aí se esqueceu um pouco, né, da história para deixar
deixar que nós vivêssemos esse pesadelo aqui, porque estaríamos sofrendo com certeza, mas talvez não tanto, né, se não tivesse ocorrido um retrocesso inimaginável, né? Para quem saiu de uma ditadura em 84, 85, quem que poderia imaginar que 30 anos depois a gente estaria mergulhado, né, nesse ambiente nefasto, né? Nesse ambiente em que se menospreza a arte, menospreza o sonho, menospreza os sentimentos, menospreza-se o social, o olhar para o outro. Então, quem poderia imaginar? Porque a gente pensa na vida como uma evolução, né? A gente pensa sempre, amanhã vai ser melhor, outro dia vai ser melhor, mas às vezes a coisa, ela dá uma volta, né? Ela retrocede, né? Por isso o ciclo, né? Então, talvez agora a gente tenha que acreditar sim, talvez não, a gente deve acreditar que nós vamos viver tempos melhores, que terão que ser construídos, evidentemente que isso não virá do além, né? Será construído pela contribuição de cada um, pela capacidade de sonhar, porque é isso que nos move. Tem um artista, um músico italiano, que lá ele é um fenômeno, né? Ele chama Ligabue, e ele tem uma música que ele fala que são sempre os sonhos a dar forma ao mundo. É uma música linda demais. E eu não vou nem falar a letra aqui em italiano para não tornar negócio, né? Mas eu vou só tentar traduzir um trechinho aqui que ele fala isso. Ele fala: são sempre os sonhos a dar forma ao mundo, são sempre os sonhos a fazer a realidade. Sonha quem te diz que não é assim, e sonha quem acha que tá tudo aí. E por aí vai. É bem longa a letra e tudo mais. Mas na verdade é isso. Tudo são sonhos, né? Realmente a gente constrói tudo isso que a gente tá vivendo, talvez, ou um dia foi sonhado, né? Um dia foi desejado. E é isso. E eu acho que a gente... até na questão do teatro, agora não querendo me alongar, mas já me alongando, quantas e quantas vezes que eu me dei conta que eu criava umas situações de realizar trabalhos que depois acabavam dando muito certo, só que eles não existiam de hipótese alguma, era uma ideia. Que aí você fala, putz, eu podia tentar fazer isso, apresentar em tal cidade e não sei o quê. Aí começa todo aquele trabalho para fazer aquilo acontecer. Pô, mas depois que aquilo acontece, com êxito muitas vezes, nem sempre, você fala, isso aqui não existia, não era nada, era uma ideia. E aí você acredita naquela ideia e vai. E aquilo acontece. Então é tão gratificante quando você vê aquilo realmente se materializar, aquilo acontecer. Como foi o caso do solo que a Andrea viu, né? Não sei se a Kitty viu o solo meu lá do Fernando Pessoa, o Partir. Aquilo foi um sonho meu, né? Porque eu falei, puxa, eu nunca tinha tido coragem de fazer um monólogo, tamanha a responsabilidade que eu achava que era, né? E é. E aí eu resolvi me atrever. Eu falei, vou me atrever. Se eu tomar bordoada, paciência, eu vou tentar fazer, porque é um desejo meu. E aí eu me encontrei naqueles textos do Fernando Pessoa, fiz uma costura, imaginei aquilo como um grande embarque, né, pelas águas das emoções humanas, e vamos navegar junto, e vamos mergulhar, e vamos... E aí aconteceu, né? Aconteceu e repercutiu legal, e é um espetáculo que tá no meu bolso, eu gosto de fazer, espero, eu não vejo a hora de voltar a fazer. Mas esse eu fiz virtualmente, fiz até para uma plataforma de Portugal, que eu achei muito legal poder ter essa oportunidade. Só que eu preciso fazer ao vivo, entendeu? Eu preciso olhar no olho de cada um, eu contraceno com esse olhar, com essa intensidade mesmo, sabe? Então, esse é um sonho meu, por exemplo, de poder voltar a fazer esse espetáculo. Porque ali eu percebo que eu toco no ser humano. Ah, mas porque você é o cara? Não, o cara é Fernando Pessoa que escreveu tudo aquilo, entendeu? Mas eu, humildemente, procuro dar toda a minha vida ali naquela interpretação. Desculpa, já falei muito, vou parar um pouquinho para vocês poderem, né? Porque senão vira monólogo. Sim, Roma, eu assisti o seu monólogo do Fernando Pessoa na Unimep há alguns anos atrás, né? E fiquei muito emocionada. Acho que
até nós conversamos na época, todos juntos ali, né? E gostei muito, muito, meus parabéns, muito bacana. E eu ia te perguntar exatamente isto. Quais são os autores que você já está trazendo? Acho que o Fernando Pessoa é único pela sua genialidade, por tudo que ele produziu, mas além dele, ou mesmo se você quiser falar mais do Fernando Pessoa, quais os autores que te comovem, te cativam nesse momento? Reiterando, inclusive, essa sua última fala, muito tocante, me afetou bastante quando você disse agora, o meu sonho é voltar a fazer os espetáculos ao vivo, presencialmente, tem muito mais potência, é isso que me faz viver, né? Muito, muito bonita essa colocação sua, expressa talvez o sonho de pelo menos uma parte da humanidade, né? A gente sabe que as coisas mudaram e vão mudar, mas precisamos do calor, do afeto e do contato físico humano. O social nós estamos tendo, na verdade, né? A internet nos possibilita o contato social, mas o contato físico, o contato presencial é que ficou muito prejudicado com a pandemia, né? Sem dúvida, inclusive, até para deixar bem claro, eu acho assim, a questão da internet, né, toda essa, para mim é uma grande revolução que viveu a humanidade, uma transformação absurda no comportamento, né, porque você vê, hoje é praticamente quase impossível você pensar na vida sem em algum momento ter a internet fazendo parte dela, né? É muito difícil, né? É possível, mas toda a nossa vida, de uma certa forma, ela vem sendo cada vez mais dependente, né, da internet, e não falo isso como crítica, é uma constatação, porque a internet, ela possibilita isto que nós estamos fazendo agora, né? Isso é maravilhoso. Né? Isso e esse contato, esse diálogo, esse acesso, né? O acesso que nós temos hoje através da internet. Poxa, eu montava um espetáculo nos anos 90, porque a gente vai montar um espetáculo, a gente precisa fazer uma pesquisa, a gente precisa ter material, precisa ter referências e tal. Poxa, para conseguir as coisas, era um tal de ir em biblioteca, abrir o livro na página tal para achar alguma coisa e pega um livro de lá e vai, precisava de um áudio, vai no museu lá da imagem do som em São Paulo e não sei o que, era tudo, né, era uma coisa. Hoje, sabe, se você vai sabendo filtrar direitinho, você tem acesso a um universo aqui na mão da gente, é gigante essa possibilidade, tudo isso que a internet, né, ela potencializou tudo, claro, do melhor e do pior, né, também tem isso, mas é fantástico, né, é fantástico, isso não dá para negar de forma alguma. É que, né, é isso, como humanos, né, a gente não pode se render assim completamente, ok, a minha vida agora vai ser toda aqui. Não, eu necessito sim da presença física, eu necessito sim, né, de algo que seja ali palpável, né, como eu falei, o abraço, né, o abraço é algo tão, para mim é tão potente, eu acho que ele é tão significativo, você encontrar uma pessoa e dar um abraço, é tão revigorante, ele tem uma energia tão boa nisso, né? E isso foi praticamente proibido, né? A gente não pode, você não sabe se você está colocando a vida da pessoa em risco, se ela está te colocando em risco, enfim, toda essa neurose que virou, né? Então, é claro, precisamos, né, respeitar todos o tempo de cada coisa, mas de poder viver isso que a gente agora, que isso virou um sonho, né? Que é curioso também essa questão, eu vou perseguir um sonho a vida toda, não sei,
Eu não sei, às vezes eu acho que a gente também tem isso, esses sonhos vão se renovando, né? De acordo com tudo isso, com as suas vivências, com aquilo que você já passou, com aquilo que você já tentou, e com aquilo que você vê como valor inestimável no momento que você está vivendo da tua vida. Então, falando de artistas, falando de autores, o que aconteceu, assim, no caso, realmente, o Fernando Pessoa me pegou de uma forma absurda, assim, quando eu comecei a pesquisar, eu tinha a ideia, eu tinha uma concepção de um espetáculo, mas ainda não era Fernando Pessoa, eu queria discutir, eu queria trazer o ser humano no momento limite da sua vida. Era isso que eu queria trazer. O ser humano no momento em que ele perde a zona de conforto. O ser humano no momento em que ele não tem chão. Cada um se reconhece naquilo que toca mais, naquilo que... E aí eu comecei a buscar poemas, textos que eu gostava, e tentando fazer uma costura ali, costura aqui. Mas ainda não era. Eu falei, poxa, ainda não é bem isso, tal. Aí eu comecei a ver uns textos do Fernando Pessoa, pega um, pega outro. Falei, putz, mas nossa, Álvaro de Campos, assim, nossa, eu falei, meu, tá aqui. Falei, quer saber? É Fernando Pessoa, são esses heterônimos. Porque você vê como é gigante, né? Esses heterônimos, eles vêm mostrar, né, como o ser humano é amplo, né? Ele é diverso. Nós somos múltiplos, né? E ali eu falei, puxa, é isso, essa reflexão que eu quero trazer. Eu quero trazer esse mergulho de ponta, mas essa subida depois, que aí vem um pouco com o Ricardo Reis e tudo mais, né? Então, realmente, eu considero fortemente a ideia de fazer uma outra montagem com Fernando Pessoa. Considero mesmo. Mas isso eu estou deixando bem tranquilo, assim, para quando tiver que ser. Eu não estou correndo atrás disso, mas tem o livro do Desassossego, que é um livro, até a Josiane mesmo já falou, né, a grande Josiane Maria de Souza, né, a nossa mestra, saudade da confraria, que aliás foi uma das alegrias, né, desse trabalho, foi poder ter conhecido, né, ela, conhecido vocês, né, nesse contexto todo da confraria. Então eu falei, puxa, quem diria, né? E aí eu penso sim num novo trabalho. Mas, assim, falando em autores que eu gosto muito do Tchekhov, já montei texto do Tchekhov, né, que é do realismo russo, né, de uma sensibilidade assim também para investigar, sabe, o ser humano, as suas mazelas. O Tchekhov é muito forte, também gosto muito. E outros autores, enfim, daí de acordo com a época, né, que nem quando montamos A Aurora da Minha Vida, que eu falei lembrei da Kitty, era do Naum Alves de Souza. E olha como são as coisas, né? Isso em 86 eu era um jovem, assim, né? Tava com 20 anos, assim, mas bem inconsequente, sabe? Era só curtir a vida e pronto, né? 4 anos depois, eu estava sentado junto com o Naum Alves de Souza no Teatro Municipal de São Paulo, porque naquele momento eu já era administrador da companhia da Fernanda Montenegro. Eu excursionei com ela por 3 meses pelo estado de São Paulo, tive uma grande vivência, toda uma situação, e ali eu tive, sabe, aí de repente eu estava sentado com o Naum, que eu falei, meu, que incrível, né? Um cara também que escreveu No Natal a Gente Vem Te Buscar, sabe, textos de uma sensibilidade, né? Então tem um universo assim também de grandes autores que eu admiro, né? Que não necessariamente, mas você montaria agora eu não sei, né? Agora eu não sei, mas recomendaria, pelo menos para pessoas leiam, né? Conheçam, por exemplo, os textos infantis do Ciambrone, conheçam Vladimir Capella, conheçam, acho que é importante, né? Acho que tudo isso. Agora, na minha trajetória, no momento de vida, eu não sei, assim, eu não sei, talvez como eu falei, talvez eu persiga aí a ideia de fazer um outro do Fernando Pessoa e também de fazer o Fernando Pessoa em algum outro idioma. Tenho uma vontade, isso é um sonho também de poder levar para alguns outros cantos desse nosso planeta. São sonhos, mas quem sabe, né? Nós não estamos falando de sonhos. Então, às vezes, alguma coisa disso tudo acaba acontecendo, né? Vamos ver. Ô Roma, a gente
Uma delícia ouvir você. A gente está caminhando agora para o final e eu queria te pedir, então, para você, se você lembra de algum trecho, de alguma obra do Fernando Pessoa, e aí eu queria que você encerrasse esse podcast de hoje deixando essa fala para gente. Ah, obrigado, Kitty. Nossa, né, essa temática é tão ampla, né? Praticamente é inesgotável, né? Vamos admitir que é um tema empolgante demais, né? Mas tem um filme, por exemplo, que ficou marcado assim para mim, que justamente chama Sonhos, do Akira Kurosawa, né? E são alguns episódios, né? Algumas histórias. E entrando nesse universo do sonho, é tão encantador aquilo, porque ele, por exemplo, ele entra nas obras do Van Gogh. Né? O rapaz está lá numa exposição de Van Gogh e ele entra naquela obra e ele conversa com Van Gogh. Você vai dizer, mas esse tema já foi explorado. Sim, mas naquele momento que Kurosawa fez esse trabalho, foi uma grande inovação, né? Foi algo, um outro sonho ali que é tocante, mas é doloroso. É quando esse mesmo personagem, ele encontra um soldado que vem se reapresentar para o seu comandante e tratando o personagem como sendo o seu comandante. E ele vem anunciar que o pelotão está voltando da guerra sem nenhuma baixa. E ele é obrigado a dizer para o soldado que o soldado está morto. E todo o pelotão vem e estão todos mortos. Né? Vem trazer aquilo... Sabe, é tão profundo aquilo tudo, sabe? Daqueles seres ali nem tiveram tempo de constatar que eles morreram, né? Numa das tantas guerras estúpidas, né? Que o ser humano, né, achou por bem de fazer para tentar solucionar coisas e usar outros seres humanos para morrerem. E então, esse é um filme que realmente ele ressoa na minha memória, né? Ele está sempre ali, eu vira e mexe, eu me lembro dele. E tem outras, né, coisas assim relacionadas ao sonho, mas eu acho que para finalizar, considerando a questão do tempo, né, eu vou tentar lembrar aqui um dos poemas do Fernando Pessoa, que é já naquele momento do espetáculo em que ele rompe um pouco com aquelas amarras todas que ele está, com aquela angústia toda. Ele diz assim: afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo, de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque toda a realidade é um excesso, uma alucinação extraordinariamente nítida que vivemos todos em comum com a fúria das almas, o centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas que são as psiques humanas nos seus acordos de sentidos. Quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto mais personalidade eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento estiver, sentir, viver, for, mais possuirei a existência total do universo. Mais completo serei pelo espaço inteiro fora, mais análogo serei a Deus, seja ele quem for. Muito obrigado, Roma. Foi um enorme prazer essa partilha, bastante emoção. E seguimos juntos e juntas com a arte, com os artistas, com as palavras, com a literatura, com os nossos corpos. Seguimos. Sim, muito obrigado a vocês mais uma vez pelo convite, muito obrigado mesmo por estar aqui e com certeza seguimos, sim, com certeza vamos sonhar, vamos construir um novo tempo e ele virá, nós vamos vencer esse pesadelo todo momentâneo, né, ainda que demore um pouco ainda, mas vai passar e nós vamos viver um tempo melhor e vamos trabalhar para que isso aconteça. Muito obrigado a vocês. Vamos juntos, porque sonho que se sonha junto é realidade. Obrigada, Roma. Até a próxima.